Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Trazer algumas informações para vocês, mas especialmente falar aquilo que está todo mundo querendo ouvir, precisando debater, porque pouca gente está indo direto ao assunto. E agora o Gigante Glorioso não vai ficar com prolegômenos, vamos direto ao assunto e eu quero, junto com vocês, responder a essa pergunta que não quer calar. Por que essa demora? Por que tanta demora no anúncio, na contratação, na finalização de negociação de jogadores para o Botafogo, para o início do Campeonato Brasileiro desse ano? Eu quero responder isso, mas obviamente, Maicon Martins, depois da vinheta. Antes de mais nada, agradecer a cada um de vocês. O canal Gigante Glorioso chega a mais de 51 mil inscritos. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência, pelo carinho de vocês, pelos debates, os comentários, tudo isso, gente. Concordando ou não, vocês fazem parte da família Gigante Glorioso. Então eu peço a você que não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal, ajude-nos a crescer cada vez mais, torne-se membro da família Gigante Glorioso, que também não para de crescer, mas especialmente deixe o seu like, deixando o like você já ajuda muito. Seus comentários, sempre muito importantes, a gente responde na medida do possível. E compartilhe nos grupos de WhatsApp sobre essa reflexão. Por que tanta demora? O que está acontecendo no Botafogo? Por que os nomes não são anunciados? Por que os jogadores que estão em negociação não têm a situação definida? Por que aqueles que estão fazendo exames não são anunciados logo? Enfim, o torcedor está cheio de perguntas e com poucas respostas. O canal Gigante Glorioso vai tentar minimizar esse vão respondendo algumas delas. Bom, gente, primeira coisa. Acho que a primeira coisa é... O canal Gigante Glorioso, antes de mais nada, né? Eu preciso dirimir essa dúvida sempre, né? Esse é um canal, eu li aí alguns comentários, né, de que vocês têm que tomar mais cuidado, que vocês formam opinião, isso e aquilo, vocês não podem agir como torcedores. Não, esse é o canal da torcida do Botafogo. Então o canal Gigante Glorioso é composto por torcedores do Botafogo. Torcedores do Botafogo. Apaixonados, emoção à flor da pele. Só que quando a gente falava no início do canal, né? Aqui você vai ter uma análise racional e apaixonada. A gente também racionaliza, a gente pensa um pouco mais antes de expor qualquer opinião. Porque se eu exponho uma opinião meramente apaixonada, e é claro que isso aqui já aconteceu, por minha parte, Thaís, Michael, Patrícia, Dayana, isso acontece, todo mundo tem esse direito, né? Mas quando a gente abusa da paixão, a gente acaba perdendo um pouquinho a razão. E você perde um pouco a credibilidade. Eu concordo com vocês no sentido... E concordo não só com vocês. Jornalistas como o André Rizek, que eu respeito muito, né? Hoje eu vi o Marcelo Barreto falando também sobre isso, a preocupação na demora da montagem de um elenco para jogar o Campeonato Brasileiro, partindo do princípio que esse elenco não joga o Campeonato Brasileiro, não tem condições, né? Não tem condições. Eu sou dessa opinião também. Eu acho que o Botafogo já deveria estar anunciando alguns jogadores. Acho que esses jogadores que estão fazendo os exames, isso tinha que ser mais rápido. Acho também isso. Acho que o Luiz Castro já deveria estar aqui. Mas aí vem esse termo demora. Esse termo demora é um termo que está muito aplicado, mas a gente está esquecendo de um pequeno detalhe. Quando eu digo que existe uma demora para o Botafogo anunciar, contratar, eu tenho que pensar, essa demora em relação a quê? Ao prazo do Campeonato Brasileiro, do início do Campeonato Brasileiro? Concordo com a torcida. Falta um mês. Falta um mês e a gente não tem 3, 4, 5 jogadores. A gente deve ter 5 jogadores capazes de competir na Série A. Tá? É o que a gente tem nesse elenco. Então, é uma parada assim, aterrorizante. Tá? Agora, demora em relação aos nomes que foram veiculados. Isso o Botafogo não tem a menor responsabilidade. A gente precisa entender, eu até valorizo muitas discussões lá no grupo de membros do canal Gigante Glorioso. Muitas vezes são discussões
extremamente pertinentes, né? Opiniões contrárias que vão debatendo, que vão trocando ideias e consegue até clarear um tema aqui de Plantão Glorioso. Plantão de hoje eu estou me inspirando num debate que há pouco eu estava acompanhando lá no grupo de membros. Aliás, agradeço a esse debate. A demora em relação aos nomes especulados, isso aí já não concordo. Isso já não concordo. Sabe por quê? Porque o Botafogo não prometeu nome nenhum. Existe um nome prometido pelo John Textor? A gente pode dizer que o John Textor falou em um nome. Ele falou em um nome. O Edinson Cavani. Isso ele falou publicamente. Os outros, nós conseguimos através de contatos com empresários, representantes, parentes de jogadores. Encontramos, né, a gente vai seguindo também, tá ali, opa, fulano estava conversando, tal, não sei o quê, opa, informação fresca, através de furo de reportagem de jornalista que está apurando aí até o fim, né? Agora, se nós pararmos para pensar, vamos lá, tem jornalista estrangeiro que está colocando um monte de caraminhola aí na cabeça de torcedor. Jornalista estrangeiro com certa credibilidade no futebol internacional, sim. Dá para dizer que sim. Não acertou ainda nada do Botafogo, nada que determinado jornalista estrangeiro falou do Botafogo, até agora nada se concretizou. Nada se concretizou. E isso vai gerando o quê? Impaciência. A torcida vai perdendo um pouquinho da esperança. Isso é normal. Isso é normal, porque futebol não é razão. Futebol é paixão. A razão a gente às vezes vê em algumas análises. O Botafogo sequer pronunciou o nome de um jogador. O Botafogo não falou. Ontem, que a assessoria do Botafogo falou em Piazon e em Felipe Sampaio. Ontem. Até então não havia falado nem no nome de jogadores que estão realizando exames médicos. Nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos acostumados com isso. Então é diferente para a torcida do Botafogo. A demora, ela é em relação a um prazo de início de campeonato. O ideal era o quê? O Botafogo, faltando 30 dias para o Campeonato Brasileiro, o Botafogo está com pelo menos uma espinha dorsal montada. Esse era o ideal. E aí chega um, chega outro e tal. Ok, isso sempre acontece. Sempre acontece. É bom lembrar que o último bom Campeonato Brasileiro que o Botafogo fez ficou a boa parte na parte de baixo da tabela, né? E aí veio um, veio outro, veio mais um, o Botafogo conseguiu chegar na 5ª colocação. É isso que a gente quer? Não, porque isso não é coisa de um time empresa, né? De um time que está planejando. Isso é coisa de time amador, né? Que vai como franco atirador. Isso não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. Mas é importante que a gente diga que o clube mesmo não se manifestou acerca de nenhum nome. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito fechada. Qual é o que você acha isso certo, Guilherme? Bom, vamos lá. A gente precisa entender que o Botafogo não é mais o Botafogo do ano passado, dos anos 90, do início dos anos 2000, dos anos 70, não é mais. Muita coisa com a qual a gente não está acostumada vai começar a acontecer. E até a gente se acostumar, a gente vai bater, a gente vai criticar. Uma coisa que eu ainda critico, a falta de comunicação do Botafogo com os seus clientes. Eu tenho percebido que o sócio-torcedor tem diminuído, quase 2.000 sócio-torcedores em 2 semanas. Os números caíram. Claro, deve ser uma atualização do sistema, né, de inadimplente e tal, mas mesmo assim, de 24 e alguma coisa, pensando no 25 para 22 e alguma coisa, é uma queda. Então, acho assim, falta comunicação da diretoria com os clientes. Você precisa dar uma satisfação para os clientes. O diretor de futebol tem essa obrigação? O pessoal está cobrando aí. O Mazuco sumiu. O Mazuco não tem que te dar satisfação, nem a mim e nem a vocês. O que o Freeland fazia não é o ideal. Quem tem que dar satisfação é a assessoria de imprensa do clube. Quem tem que dar satisfação poderia ser o dono do clube, como vem acontecendo, né? Mas quando você tem uma assessoria de imprensa, quando você tem um departamento específico para se comunicar, porque tem que ter um departamento específico para a comunicação entre a empresa e o cliente, né? E o cliente sendo o torcedor ou aquele que é simpatizante, né? Muita gente aí no mundo inteiro
simpatiza com o Barcelona, com o Manchester, com o Real Madrid e tal, compra camisa e tal, mas torce, vamos lá, para qualquer outro time aí, mas consome. Então, quando você pretende engrandecer sua marca internacionalmente, você tem que ter um departamento para comunicar-se com aqueles que vão gastar, com aqueles que compram. Claro que a gente não tem nem um mês de aprovação da compra da SAF, não tem nem um mês disso, mas a comunicação está muito ruim. O silêncio, ele incomoda. E é preciso, eu sei que numa empresa não é assim, a gente não dá o que o torcedor quer toda hora. Tá, mas alguém tinha que falar. O André Chame, ele deu uma palavrinha, falou pouquíssima coisa, disse que o Botafogo vai ter um time competitivo no início da competição. Não me parece, porque time competitivo no início da competição é você ter jogadores que já estejam entrosados, treinando, entendendo a filosofia do treinador, né? Não me parece que isso vai acontecer imediatamente. Claro que, poxa, eu acredito que até o início do Campeonato Brasileiro alguns jogadores já tenham sido anunciados, ou outros estejam em fase de exames, negociação e tal. É claro, não estou aqui criticando o projeto não, gente. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Acredito no projeto, acho que o Botafogo esse ano não vai brigar para ser campeão brasileiro, mas vai lutar na parte de cima, na página primeira da tabela do Campeonato Brasileiro, vai brigar na página primeira, porque tem investimento financeiro para isso. Tá? Então, é claro que as coisas não estão acontecendo no tempo do torcedor. O tempo do torcedor essa é uma semana de anúncios. Porra, já estamos na terça-feira. O que Piazon está fazendo? Está fazendo exame de quê? Da unha? Está fazendo exame de quê? Do cabelo? O que Felipe Sampaio está fazendo? Por que não são anunciados logo? Eu sei que tem essa questão. O torcedor também tem um tempo. Estou parei com a mídia independente. O que a mídia independente tem a ver com isso? A mídia independente, muitas vezes, ela vai trazer informações que o próprio clube não traz, e se não fosse a mídia independente, seria muito pior. Seria muito pior. Tá certo? Então, essa questão da demora, gente, quero deixar muito claro. Não vou falar hoje, nesse plantão aqui de Campeonato Carioca, já falamos, né? Não vou falar que o Botafogo vai jogar em Angra e tal, isso não me interessa agora. Também não vou falar que o Botafogo está suspendendo os aluguéis de Newton Santos para reformar o campo. O torcedor quer uma resposta. E a resposta é essa. O Botafogo não prometeu nada para o torcedor. Qual é o erro? O Botafogo precisa não prometer, mas se comunicar, justificar, dar datas. Nem tanto se não as tem. Se não as tem, não precisa dá-las, né? Mas o Botafogo precisa comunicar-se com o seu cliente. Ok? Comunicar-se com o seu cliente. Isso é preponderante para o sucesso de uma marca nacional e internacionalmente. Esse é um desabafo, gente, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês, de uma pessoa que está minimamente a par do projeto, do que pode acontecer. A gente conversou muito tempo com o responsável por um horizonte diferente. Galera, vamos lá, se não fosse a SAF, se não fosse a Eagle Holdings, a gente brigaria para cair mesmo. Né? Nem brigar para não cair, ia brigar para cair. Em que posição o Botafogo vai cair? Era isso. Tanto que o planejamento, com muito pé no chão do Jorge Braga, era a 14ª posição. Isso não é uma coisa assim maravilhosa. Que olha o que você vai arrumar com esse time. Os 100 milhões só entrariam no início do Campeonato Brasileiro para você construir uma equipe lá para a 10ª rodada. Esse era o planejamento sem SAF. Agora a gente tem 100 milhões na conta, só para contratação, grande parte, 90% para contratação, mais 100 milhões que vão cair do Campeonato Brasileiro. Gente, o Botafogo tem dinheiro para fazer as contratações. A gente tem um horizonte melhor. Só que a gente quer agora. E não é no meu tempo. E não é no seu tempo que está aí cornetando, só blá blá blá, blá 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 blá, blá blá. Você tem todo o direito de encher o saco. E você ainda tem razão. Porque se fosse eu também, talvez estivesse enchendo o seu saco. Mas eu estou aqui para ser o lado racional da situação. A gente tem que entender que não fosse a SAF, não haveria Botafogo. Botafogo, como a gente pensa, como a gente passou a amar, não haveria não. Tá? É um desabafo, gente. É um desabafo. Não espero que vocês entendam. Não sou porta-voz do Botafogo, sou porta-voz da torcida do Botafogo, porque eu sou torcedor do Botafogo. Não tenho cargo, não tenho nada. É o clube que eu amo, é o clube que a gente ama. Não vamos deixar de amar o Botafogo, nem de torcer pelo Botafogo, porque está demorando 1, 2, 3 dias, 5 semanas para anunciar jogador XYZ. Vai deixar de torcer? Não vou. Então para que eu vou me estressar? Eu tenho que confiar no projeto.
É uma linguagem diferente, é um universo diferente. A gente vai ter que se acostumar com o clube empresa, que é isso aí, tá certo? É tudo no tempo da empresa. Por que o Luiz Castro não foi anunciado ainda? Porque todo esse tempo o Botafogo economizou 8 milhões. Economizou o valor da multa. Tempo é dinheiro, tá certo? Enfim, não vou entrar mais nessa questão. Qualquer novidade, a gente entra com uma live aí para conversar com vocês. Um grande abraço, saudações alvinegras.